Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de volta. Eu sou Vanessa Brown, sou enfermeira aqui na Alemanha e hoje eu queria dar uma dica para vocês, na verdade. Não uma dica, né? Mas mais uma informação, como eu me preparei para fazer a prova TELC B2, do idioma de alemão. Então, quem tiver curiosidade, só continuar assistindo aí. Bom, eu fiz um Vorbereitkurs durante um mês, era uma aula na semana, que durava acho que em torno de 1h30, 90 minutos. Mas eu vou ser sincera, eu não recomendo porque foi muito ruim o curso. A professora ficou doente, então cada semana era um professor diferente, foram 4 aulas ou 5 durante um mês. Não vou dizer de tudo que foi ruim, não, porque eu consegui entender a metodologia da prova e eu acho que isso foi fundamental para que eu pudesse passar assim de primeira, porque quando você entende como que funciona cada etapa, quanto tempo dura, quanto tempo você tem e o que está pedindo de você, isso é fundamental, porque durante esse período eu também fazia vários testes, né, da prova completa e vou ser sincera, eu bombava em todos os testes. Então, assim, eu não me achava preparada para fazer a prova ainda. Porém, eu acho que depois que eu entendi toda a metodologia, e olha que em casa eu ainda fazia com um tempo de sobra, né, sem toda aquela pressão da escola, da hora de você fazer a prova. Mas então eu queria falar um pouco de como funciona o passo a passo, né? Como que essa prova é dividida e o importante, como que você precisa se preparar. Eu utilizei durante o curso esse livro aqui, que é o TELC Deutsch B2, tá? E acho que ele custa em torno de uns 20 euros, foi o que me custou. Vem com um CD também. E aí eu dividi ele por partes, né? Eu coloquei aqui o que era, Hören, Lesen, Mundlich, e aí marquei ele todinho, então quando eu precisava ver algum assunto específico, eu ia ali. Então aqui, por exemplo, eu tinha exemplos de cartas, né? De como fazer, escrevi vários textos durante o dia, repetitivamente, para gravar mesmo, né? Aqui eu separei algumas preposições que eu achava importante, né? Aqueles verbos que tem a sua preposição obrigatória, se é acusativo, se é dativo. Então, cada um tinha uma coisa. Aqui, lesen, então textos, né, para interpretação. Mundlich, que é a prova oral. E aí eu ia marcando assim, dessa forma. Eu não cheguei a fazer o livro todo, mas assim, é um material muito bom e é próprio para o TELC B2, tá? Então, esse livro eu recomendo, vou deixar na descrição para vocês. Então, vamos lá. Primeira parte da prova, que é o Schriftliche Prüfung. Ele demora 90 minutos, você tem 90 minutos para fazer essa parte. E ela é dividida em Leseverstehen, ou seja, interpretação de texto, e Sprachbausteine, que é Wortschatz und Gramática. Então, são palavras para ver o seu conhecimento de palavras, assim, aleatório, o seu vocabulário e, obviamente, gramática. A gente aprende tanto gramática durante qualquer curso de idioma, né? Alemão, principalmente, porque a gramática é muito específica, mas, assim, a parte de gramática que cai é tão pequena que eu não sei se isso é um alívio ou não, porque, de qualquer forma, é bem puxado, é bem difícil. Eu, particularmente, achei a prova difícil. Mas, como eu estava falando, os textos que eu fazia, geralmente, eu pegava, esse daqui eu peguei no próprio site, tá? Eu pude imprimir um modelo de prova completo aqui, tem, sei lá, umas 30, 40, 48 páginas, 50 páginas. Então, eu achava sempre os textos, principalmente interpretação de texto, e pelo fato de eu ainda não ter muito vocabulário, eu estava estudando há 7 meses, e vamos dizer que se eu estava tendo contato com a língua diariamente há um ano, que eu estudei um pouco antes de mudar para cá, mas foi assim, eu estudava uma vez por semana e eu realmente não me dediquei. Então, o meu Wortschatz, o meu vocabulário ainda era muito pobre.
Então eu achava os textos muito difíceis. E aí eu vou colocar aqui, vou abrir a prova e a gente meio que vai ver ponto a ponto aqui como que funciona. Então a primeira parte, o Leserfesteh, ele é dividido em algumas partes. Então tá aqui, ó, Teil 1, espero que vocês consigam ver. E aí eu tenho aqui vários títulos, vamos dizer, não títulos, mas subtítulos sobre um determinado tema. E aí depois você vem vários textos curtos, né? E ele te pergunta, que é 1, 2, aqui tem 3 textos, na verdade, 5 textos e eu tenho 10 subtítulos. Então eu preciso ler esses subtítulos, assim, o tema é muito parecido, tá? Todos falam basicamente do mesmo assunto, só que englobando de forma diferente o mesmo assunto. Então, 5 desses subtítulos aqui vão casar com o texto. Então, você precisa saber quais são os 5 certos e em qual texto ele se encaixa. O Teil 2, né, que é a parte 2, então eu tenho aqui 2 textos. E aqui do lado eu tenho algumas perguntas, né, de A a C, com 3 opções. São 5 perguntas desses 2 textos. E eu precisava corresponder qual era. Aí aqui sim só tinha uma alternativa correta. Então você lê o texto e lê depois as perguntas e as respostas para saber qual era a resposta certa. Essa é a parte 2 do Lesen. Gente, 90 minutos é muito pouco tempo. Quando você começa a ler assim, quando você vê o tempo você já perdeu meia hora, perdeu entre aspas, né? Você já não tem mais meia hora. Então, na parte 3, você tem novamente 10 subtítulos e dessa vez você tem 10 textos. Não deixem de ler o cabeçalho, tá? Porque aqui tá escrito que você precisa marcar e achar a resposta de 11 a 20 daqui desse subtítulo. Porém, ele fala assim, manchmal gibt es keine Losung, markieren Sie dann X, X. Então, isso quer dizer, de vez em quando, um desses subtítulos não vai ter um texto específico. Então, quando ele fala isso, você pode ter certeza que pelo menos, não vai casar com texto nenhum. Um texto aí vai sobrar. Então, você lê, na verdade, assim, esse é mais simples porque são anúncios, na maioria das vezes, pessoas alugando alguma coisa, ou um pequeno recorte de jornal, falando sobre um determinado local, ou vendendo, ou oferecendo algum tipo de serviço, Reisetrips, que é aqui dicas de viagem. Então, são textos um pouco mais simples e essa parte é um pouquinho mais fácil. Aí, essa é a primeira parte, esse é o Leserfesteh. Então, o Leserfesteh ele é dividido em 3 partes, essas 3 partes. Continuando ainda no Schriftliche Prüfung, aí vem a parte, então, deixa eu ler aqui. Sprachbausteine, primeira parte, que é aquela parte de Wortschatz, seu vocabulário, o que você conhece a respeito de um determinado tema. Então, na verdade, aí você pode ter verbos, pode ter adjetivos, ou então simplesmente aí eles misturam um pouquinho de gramática, o que passa aqui corretamente, se é dativo, acusativo. Então, são pequenos Wortschatz, tá? Essa é a primeira parte. E a segunda parte, aí sim é gramática, né? Essas 2 partes misturam gramática e Wortschatz, na verdade não é muito específico, né? Então, por isso que eu falei que é um pouco, vamos dizer, um pouco decepcionante, porque a gente estuda tanto gramática e aí você tem um texto com algumas lacunas, com lacunas, né, em aberto, e algumas palavras aqui você tem que descobrir qual dessas letras, né, a palavra de A a O, qual vai passar no texto.
Lembrando que nem todas as palavras, né, aqui eu tenho... Então, eu tenho 10 lacunas e tenho 15 respostas aqui. Então, obviamente, 5 dessas palavras aqui não vão sobrar, né? Então, você tem que estar atento até a isso, o que não corresponde. Então, aí você fecha essa parte. E aí você segue pro Hören verstehen, que é o de escutar, né? A primeira parte, então você vai ouvir o professor, a pessoa que estiver lá responsável pela prova, vai colocar um áudio, você só vai ouvir uma vez, não tem repetição. E aí você tem que colocar se é verdadeiro ou falso. Então eu tenho 5 frases, e aí você coloca mais ou menos dizendo se é positivo, se essa frase corresponde ao que você ouviu, e negativo, se não, ela tá falsa. Então é verdadeiro ou falso. E aí eu venho para a parte 2 do Hören, a mesma coisa, tá? É um outro áudio, um outro tema, né? E outra coisa, tá? Esse daqui são 5 respostas, você vai ouvir o áudio completo. Você quase não tem tempo de ler, então você tem... Deixa eu ver aqui. Você tem 30 segundos depois que você escuta para responder, tá? Então, enquanto ela tá falando, você escuta o áudio, você vai ouvir, meio que ler esse subtítulo aqui. Então, por isso que eu acho importante vocês saberem o que vai acontecer, para que nesse momento você se desligue um pouco, leia as frases que contém aqui, né? Já para você ver mais ou menos do que se trata. E aí você escuta, tenta responder de acordo com o que a pessoa está falando. Nem sempre ela vai estar na ordem, tá? Do que a pessoa está falando no áudio. Mas, enfim, depois disso você tem 30 segundos para marcar mais ou menos nessas respostas. Na parte 2 é basicamente a mesma coisa, só que é um pouco maior. E aí você tem 60 segundos para marcar aí as suas respostas. E por último, a terceira parte, todos eles são a mesma coisa, tá? Aí aqui são mais 5 frases, você vai ouvir um outro áudio com outro tema, e aí você vai ter que responder se é verdadeiro ou falso, tá? Aí você vai para a terceira parte da prova, que é Schriftlich Ausdruck. Você vai escrever um texto, tá? Você precisa, na verdade, então isso é importante você saber também que o que eles vão pedir, tá? Então aqui tem Bitte und Information, você vai escrever um e-mail, uma carta, né, pedindo mais informações. A segunda opção seria um Beschwerde, que é uma reclamação, e terceira opção pode ser um Bewerben, ou seja, você se candidatar para uma determinada vaga, principalmente de emprego, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, né? Pode ser qualquer um desses 3 temas. Não foquem nos 3, não treinem os 3. Vejam qual desses 3 temas vocês se identifiquem mais. Então, peguem 2. Vamos supor, Bitte um Information, ou seja, vou pedir mais informações sobre determinado assunto, ou uma carta de reclamação. Você tem vários modelos e aí você vai treinando esses 2 modelos diariamente, fazendo vários textos. Eu fazia assim, todo dia eu treinava as 2 opções, porque eu sabia que ia ser um ou outro. E caiu exatamente as 2 que eu estudei mais. Na hora eu optei por fazer a carta de reclamação. Então, na verdade, você vai receber 2 textos, né? Esse daqui, então, o primeiro é para você pedir mais informações. Então, você vê que são textos assim, relativamente grandes. Esqueci de falar. Você tem 30 minutos para escrever essa carta, esse e-mail, né? 30 minutos para escrever. Então, você tem que ser ágil. E o segundo é você escrever uma reclamação. Ele conta por que você quer reclamar.
você foi em determinado local e você não foi bem atendido, ou o que você queria não tinha. E aí você tem que escrever, porque ele te dá aqui, ó, embaixo, ele diz o que você tem que reclamar. Então, muito atento, porque tem que conter obrigatoriamente deixa eu ver aqui, 2 dessas razões aqui, tá? Ou mais qualquer outro aspecto que você achar importante que não esteja aqui. E no mínimo 150 palavras, tá? Então, eu terminei essa minha parte escrita. E aí nós tivemos uma pausa de 1 hora, 1 hora e meia para comer, assim, né? Porque já era horário do almoço. E aí já estava direcionado que depois desse período de 1 hora, 1 hora e meia, iríamos fazer a prova oral. Então eu cheguei para fazer a minha prova oral e aí nós chegamos na sala e já tinha a lista de nomes de quem estava fazendo a prova e quem seria a dupla de quem. Né? A pessoa que você conheceu ali na hora, eu não conhecia ninguém quando eu fiz a prova. E aí nós começamos a conversar e meio que informal, ficamos aguardando até a nossa vez cerca de meia hora. Então a gente meio que já combinou alguma coisa assim, eu acho isso muito importante. E aí você entra para uma sala de preparação, Vorbereitung, e você tem 15 minutos para... Aí você não pode mais ter contato com o seu parceiro. E aí você tem 15 minutos para se preparar para a prova oral. Você recebe um texto dizendo o que você precisa fazer. Então, a primeira parte, ele fala para você se apresentar brevemente, né? Contato ao final é de 30 a 60 segundos. Em média, a prova oral dura 15 minutos. Então, são 15 minutos de preparação mais 15 minutos da prova em si mesmo, tá? E passa muito rápido. É impressionante. Eu morria de medo de fazer essa parte. Mas passou tão rápido que eu nem parecia assim que eu tinha ficado 15 minutos lá. Sei lá quanto tempo que eu fiquei. Então, aí você tem a primeira parte. A apresentação. Cerca de 2 minutos e meio. Então, aqui você vai se apresentar. Vai falar o seu nome, qual a sua idade, se você é casado, se tem filho, de onde você vem, coisas básicas assim, a sua profissão. E aí ele pede para você falar sobre alguma coisa que te agrade, né, que você goste. Indicar um filme, um livro ou falar sobre uma viagem que você fez. Eu recomendo que você fale sobre uma viagem. Obviamente, você vai ter que usar o pretérito, então você já pode treinar. Isso é uma coisa certa, vai cair. Então, você já vai com o seu texto gravado na memória. O seu nome, a sua apresentação, e eu vou falar minha última viagem, foi para tal lugar, eu fui de avião, fui de carro, fui com quem, o que eu fiz, o que eu vi. Simples e objetivo. E aí, quando você termina, o seu colega vai te fazer algumas perguntas. Qual foi a sua comida favorita? Coisa muito boba, né? Quanto tempo durou a sua viagem? E a mesma coisa, você terminou sua apresentação, é a vez da outra pessoa. Então, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa e você, então, precisa prestar atenção e, no final, fazer também de 1 a 2 perguntas para essa pessoa. É importante isso contar ponto para você também. A segunda parte é uma discussão. Então, lá fora, naquela preparatória, você recebeu um texto com um determinado tema e aí vocês duas precisam discutir sobre esse tema e falar a sua opinião, né? Então, tem as palavras-chave, né, que você precisa iniciar. Essa discussão também, ela dura cerca de 2 minutos e meio. Então, é interessante você ter um ponto de vista diferente do teu companheiro, de quem estiver fazendo a prova com você naquele momento, para ficar mais interessante. Então, a parte 3 é o problema Lösung. Então, também tem cerca de 2 minutos e meio. Eles vão te dar uma problemática e aí vocês dois precisam entrar num consenso do que vocês vão fazer. Tá? Então também não tem muito mistério. Eles dão 2 opções de problema Lösung, de resolução de problema que você precisa resolver. Então, nós já tínhamos decidido lá no Vorbereitung qual que nós iríamos falar, né, meio que informalmente.
E aí era sobre um grupo diversificado de diversas idades, na verdade, né, de jovens e idosos que iam fazer uma viagem, e a gente precisava sugerir um local para que eles pudessem passar um final de semana. Aí fala quanto dinheiro que tem, quanto dinheiro que eles tinham em caixa, e a única coisa é que tinha que ser num local com praia. Então, ela começou falando que queria que fosse lá pro país dela lá, que eu acho que é Romênia, gente, nem sei. Aí eu falei, mas como a gente tá saindo daqui, da Alemanha, eu acho que poderíamos ir acho que eu falei Grécia, pra Grécia, porque o nosso grupo é bem diversificado, tem jovens, idosos, então quem quiser fazer atividades físicas na praia, passear ao ar livre, e ao mesmo tempo tem uma vasta opção cultural, que são para as pessoas que têm uma certa idade. Então eu acho que aí vamos agradar gregos e troianos. E aí foi isso. O resultado da prova eu acho que demora de... Gente, não é rápido. Demora de 30 a 40 dias para sair o resultado. Eu lembro que o meu saiu exatamente com um mês. Aí quando deu exatamente um mês, eu liguei para lá novamente. Peraí que eu vou olhar. E foi uma pessoa até muito educada que me atendeu. E aí ele falou, parabéns, você passou, você pode vir buscar o seu certificado. E aí quando eles avisam que você passou na prova, seu certificado já tá lá e você já pode retirar. E aí foi isso. Essa foi minha experiência com a prova TELC BETS-VAI. E essa é a minha dica, então, para quem vai fazer a prova BETS-VAI. Não desanime, eu sei que não é fácil. Eu mesmo, como eu falei, nos simulados eu não tirava uma nota suficiente. E aí, quando eu peguei minha prova, eu peguei a parte de Lessing, que era uma das partes que eu tinha mais medo, porque eu lia e achava muito difícil a interpretação. E aí, no dia que eu peguei minha prova, eu falei, tô entendendo tudo, não acredito. Ou foi um milagre, eu acho que foi um milagre, só pode. Mas é só para dizer para vocês não desistirem, tá? Eu sei que não é fácil. Se você não passou de primeira, tente de novo, não desista. E a vida é assim, lembra que é um novo idioma, são novas regras, são milhões de regras gramaticais, então não é fácil falar um outro idioma, mas tenha certeza que uma hora você vai conseguir, tá bom? Para mais informações e dicas, sigam o meu Instagram, que é o Garota Berlim. Lá eu atualizo o meu dia a dia e tantas outras informações. Dúvidas e perguntas, só me mandar também aqui no YouTube ou por lá no meu Instagram. Tá bom? Até a próxima!